Então, vamos lá, gravando. Pessoal, boa noite novamente. Hoje a gente vai ver um pouquinho de herança. Na semana passada eu não consegui estar junto com vocês, né? A aula foi ministrada pelo professor Fábio, vendo a diferença entre objetos, as instâncias, a diferenciação, né, entre o modelo de classe, instanciação e criação de objetos, a relação de igualdade entre objetos também, né, que é um pouco diferente do conceito quando a gente pensa em variáveis. E hoje nós entramos nos conceitos de herança. Eu sei que esse conceito vocês já viram, vai ser uma aula rapidinha, eu juro que eu não vou enganar vocês hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me parem, a gente discute, mas para tentar também não ficar maçante para vocês, tá bem? Vamos lá, então o que a gente vai ver hoje? Primeiro, a relação de herança, né? O que vem a ser a definição de superclasses, definição e utilização de superclasses abstratas também e as especializações, que são as nossas subclasses. Depois disso, construtores, porque tem uma relação, né, da definição de construtores quando nós estamos utilizando a relação de herança. E, por fim, um pouquinho de polimorfismo também, que através da herança a gente consegue fazer a utilização desse recurso. Bem, como vocês já sabem, né, o que é herança? Primeiro que a herança é um relacionamento que acontece, ela ocorre entre classes. Tudo bem? Tem essa diferenciação de acontecer entre classes ou então acontecer entre objetos. É na hora de a gente modelar as nossas classes que nós definimos essa relação. Ela pode ser implementada quando a gente tem um relacionamento semântico do tipo é-um. Tudo bem essa diferenciação para vocês de é-um e possui-um? Porque são relações diferentes que nós podemos definir entre classes diferentes. Quando nós temos um comportamento de composição, nós temos um outro tipo de associação. Pessoal, vocês devem estar escutando o alarme tocando aí, né? Desculpa. Tá bem legal, hoje tá tenso. Durante a tarde foi obras e agora é alarme. Mas tá dando para vocês me escutarem tranquilo? Maravilha. Obrigada. Daqui a pouco deve passar. Mas continuando, né? Quando a gente tem, então, essa relação de herança, nós podemos implementar essa relação quando nós temos generalização e especialização. Tudo bem? É o relacionamento do tipo é-um. A herança possibilita que a gente consiga reutilizar o código. Tudo bem? Então, qualquer alteração que a gente faça na superclasse ou na classe mãe vai ser vista pelas especializações. Tudo bem? A gente consegue economizar codificação aí. Faz a alteração em apenas uma classe e toda essa alteração é sentida, é percebida pelas classes que estão especializando a partir dela. E, né, como eu acabei de falar, permite criar classes a partir de outras já definidas, ou seja, eu tenho uma classe que já está definida e eu posso utilizar ela como uma superclasse. Tudo bem? Independente dessa minha classe definida tenha sido definida como abstrato ou não. Vamos lá. Bem, quando a gente define uma relação de herança entre duas classes, a gente está permitindo, então, que a subclasse, ou a classe filho, ou ainda a subclasse, herede, ou seja, utilize todas as características e comportamentos, ou seja, todos os atributos e todos os métodos que já foram definidos na superclasse. A gente tem, então, uma representação de extensão de uma classe, que nesse caso é a nossa classe filha, a nossa classe especializada, e dessa forma a gente consegue empregar o conceito de polimorfismo. A gente já vê de uma forma um pouco mais prática para ficar mais claro para vocês. Tudo bem? Com relação à herança, ela pode acontecer em quantos níveis forem necessários, ou seja, eu posso ter uma classe A, que é a superclasse da minha classe B, que por sua vez funciona como uma superclasse da minha classe C, até a classe D. Não tem, pessoal, um número máximo em relação à técnica, né,
do que é possível ou não especializar. No entanto, quando a gente vai fazendo essa relação de herança com muitos níveis, pode ficar difícil a manutenção e o entendimento do nosso contexto. Porque é uma que é filha da outra, que é filha da outra. Então, se a gente tem uma hierarquia muito extensa, fica difícil o entendimento e manutenção. Qual é um bom número de níveis para se utilizar? Aí, em relação a boas práticas de programação, no máximo 4 níveis. Tudo bem? Então, a gente tem, no máximo, uma classe A, que especializa numa classe B, especializando em C, especializando em D. Ok? Novamente, se eu precisar ou quiser utilizar um número diferente, né, maior do que 4, não tem nenhuma impossibilidade de fazer essa utilização, essa implementação. É só em questões de boas práticas de programação. Bem, aqui tem um diagrama, um ML, mostrando exatamente essas especializações, né? Nós temos uma superclasse pessoa, que por sua vez está sendo especializada em 2 classes diferentes. Então, tem um paciente que é uma pessoa, tudo bem? Olha, de novo, esse significado, né? De sempre é um. Então, o paciente é uma pessoa. E nós temos uma outra especialização a partir de pessoa, também de funcionário. Funcionário também é uma pessoa, ok? Num outro nível de especialização, nós temos médico e gerente. Nesse caso, herdando de funcionário. Tudo bem? Nessa relação, a gente pode dizer, então, que tanto o médico é um funcionário, quanto o gerente é um funcionário. Nós poderíamos ainda subir mais um nível ainda nessa hierarquia de herança, dizendo que médico, além de ser um funcionário, ele é uma pessoa também. E o meu gerente, que além de ser um funcionário, é também uma pessoa. Tudo bem? O que é importante a gente notar, pelo menos nesse esquema? A especialização médico e gerente estão sendo realizadas a partir de funcionário. Eu não posso dizer nesse caso que médico é um paciente ou então gerente é um paciente. Tudo bem? É importante a gente notar as ramificações dos níveis, né? As ramificações da herança, as especializações. Nesse caso, a gente tem então aqui 3 níveis de herança, né? Daí a gente vê novamente em relação às nossas folhas. Qual que é o último nível, qual é o último nó que possui maior profundidade, né? Então, gerente ou médico, um nível a partir de funcionário e mais um outro nível a partir da especialização de pessoa. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Vinícius. Bem, ainda em relação ao mesmo esquema, né? O nosso mesmo esquema, nosso mesmo diagrama, o ML, o nosso diagrama de classes. A gente tem que quanto mais alto na hierarquia, mais genérico a classe fica. Tudo bem? A gente pode perceber isso. Por exemplo, se nós temos o funcionário aqui em relação a médico e gerente, ele é mais geral. Por quê? Ele está representando dados que são comuns a médico e a gerente. Se a gente for analisar nesse contexto nosso pessoa, ele é ainda mais geral, porque, novamente, ele está abordando atributos e até mesmo métodos que são comuns a todas as outras classes, né? Porque é a partir dela que nós temos as especializações. Então, são comuns tanto para essa ramificação de funcionário, quanto para a ramificação de paciente. Bem, como a gente já conhece, né, a herança segue um conceito de superclasse e subclasse, chamadas também a superclasse de classe pai ou classe mãe e a subclasse de classe filho, geral e específico. Com relação à herança, ela é implementada em várias linguagens que trabalham com um paradigma orientado a objetos. E existem 2 formas de herança aí, né? A herança múltipla e a herança que a gente pode chamar de herança simples. Com relação a Java, nós não temos a implementação de herança múltipla, cuidado com isso. Outras linguagens, a que me vem à cabeça agora é C++. Eu não sei, eu não estou me recordando de alguma outra linguagem que suporte esse tipo de herança. Mas com relação a Java, nós não temos herança múltipla.
Não sei se vocês lembram, a gente até discutiu isso semestre passado, que uma forma da gente tentar contornar essa relação de herança múltipla é utilizando interfaces. As interfaces, sim, a gente consegue, né, ter uma relação de implementação de mais de uma interface numa mesma classe. Tudo bem? Fazendo a implementação de mais de uma interface. Bem, herança múltipla, né, permite que uma subclasse seja filha de mais de uma superclasse, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma classe X que está herdando, deixa eu tentar desenhar aqui porque está difícil, de uma classe A e B, por exemplo. Isso seria a configuração, pessoal, deem uma abstraída aí nas letrinhas porque está tenso. Isso configuraria uma relação de herança múltipla. Eu tenho uma especialização que está sendo realizada a partir de duas classes diferentes, a partir de duas classes gerais diferentes. Isso não é possível de ser realizado em Java. Tudo bem? Não pelo conceito de herança. Aí a gente pode fazer pela relação de implementação de interfaces. Bem, só ainda fazendo um lembrete, né? Porque a gente já viu sobre isso, sobre os nossos modificadores de acesso. Quando a gente está trabalhando com herança, vale a pena a gente repensar quais são os modificadores de acesso que a gente pode definir na nossa superclasse. Tudo bem? A gente até colocou aqui 2 pontos para serem considerados, né? Quando a gente define com o modificador público, o nosso public na superclasse, isso permite que as especializações acessem diretamente aqueles atributos e aqueles métodos. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que não apenas as subclasses têm esse acesso, todas as demais conseguem acessar esses atributos, principalmente os atributos, né, de forma direta. Tudo bem? Dessa forma, a gente corre o risco de não fazer validação de dado, toda a relação de encapsulamento, a gente acaba perdendo isso. Uma das opções de modificação para tentar abordar nessa relação de herança é utilizando o modificador protegido, protected, tudo bem? Que ainda assim apresenta alguns problemas. Se a gente lembrar um pouquinho da aula, eu acho que de 15 dias anteriores, né? Da semana retrasada, quando a gente utiliza esse modificador, a gente está permitindo que as outras classes do mesmo pacote também acessem os nossos atributos e os nossos métodos. Tudo bem? Então, não tem, é claro, o problema da gente continuar utilizando os nossos atributos como privado. Só que mesmo nas subclasses, nas classes específicas, especializadas, a gente vai acessar os atributos apenas através dos métodos getter e setters. Tudo bem? Maravilha. Eu vi que vocês estavam escrevendo, parei só um minutinho. Bem, a gente já comentou sobre isso, né? Ficou um pouquinho cortado aqui. Essa diferenciação entre herança simples e herança múltipla. Aqui, pessoal, cuidado com isso. Uma mesma classe, uma mesma superclasse, pode servir como classe geral para várias classes diferentes. Isso não configura uma herança múltipla. Tudo bem? Então, eu posso ter sim, como nesse exemplo, através da minha superclasse animal, eu estou fazendo 3 especializações diferentes. Mas se a gente for analisar cada uma das classes filhas, das classes especializadas, elas possuem cada uma apenas um pai, ou uma mãe, ou uma superclasse. Aí depende do jeito que vocês quiserem, os termos, né, que a gente vai empregar, mas é a mesma relação. Se a gente der uma olhada aqui, no caso da herança múltipla, agora a gente tem o caso de peixe aqui, que está herdando de 2 superclasses diferentes. Isso sim configura uma situação de herança múltipla. Tudo bem? Então, novamente, não tem problema nenhum de uma mesma superclasse especializar em várias classes diferentes. Ok? Bem, em relação às superclasses, então ela deve permitir que as subclasses a especializem.
Novamente retornando um pouquinho em algumas questões que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Se a nossa classe vai servir de superclasse, né, vai ser uma classe mãe, uma classe generalizada, a gente não pode marcar essa classe como final. Por quê? É contraditório, né? Quando a gente marca com esse modificador final, a gente está dizendo que a partir dele não pode ter nenhuma especialização. Então, nesse formato a gente não consegue utilizar essa classe como superclasse. Além disso, a visibilidade, né? Aí tem que estar definida como público ou protegida. Aí a gente já discutiu sobre isso. Ainda com relação à superclasse, ela pode ser definida como abstrata ou ainda como uma classe concreta. Quando? Vocês conseguem imaginar algum contexto que seja interessante a gente utilizar uma superclasse como abstrata? Trazer vocês um pouquinho para junto aí, para vocês não dormirem. Ou me deixarem falando sozinha, né? Vamos lá. Classe animal. Mas por que, Israel? Por que seria interessante o nosso animal ser definido como uma classe abstrata? Porque se formos instanciar o animal, o que ele seria exatamente? Exatamente. É um mamífero, um anfíbio? A gente fica sem saber, né, que tipo específico de animal ele está representando. E é exatamente essa ideia. Quando a gente quiser utilizar uma superclasse apenas como uma abstração de elementos que são comuns a todas as classes específicas, a todas as especializações, é interessante sim a gente marcar essa classe como abstrata. Por quê? Mesmo marcando como abstrata, a gente continua conseguindo utilizar conceito de polimorfismo, reutilização de código, todas essas questões permitidas pela programação orientada a objetos, certo? Só que a gente ainda consegue fechar para que não tenha nenhuma instanciação daquele tipo. Se no caso, como aproveitando, né, o gancho do Israel, se nesse caso o animal não fizer sentido, né, a gente não quer fazer uma instância generalista aí de animal, a gente marca como abstrata então. Tudo bem? Mas não é necessário. É possível, mas não necessário. Então a gente pode definir a nossa superclasse como abstrata ou não. E, novamente, quando a gente marca como abstrata, a gente não pode instanciar um objeto daquele tipo, mas tem a vantagem de melhorar a abstração do projeto. Tudo bem? Se a gente quiser, novamente, né, se nós quisermos fazer alguma modificação para ser sentido em todas as outras classes, basta fazer apenas na classe animal, mesmo que ela não possa ser instanciada, e vai ser percebida por todas as classes específicas. Bem, na nossa superclasse, a gente deve considerar a generalização pela subclasse, então tudo que é geral a todo mundo, ou seja, é comum para todo mundo, a gente pode colocar na superclasse. Mas nós não devemos especializar nada, seja em atributos, seja em métodos, ou ainda na forma de implementação do método, né? Que aí vem o caso dos nossos métodos abstratos. Nas nossas classes abstratas, a gente pode especificar métodos sem implementação, ou seja, eu posso indicar, por exemplo, na minha classe animal, marcada como abstrata, que todos os animais vão ter que ter o comportamento de alimentar, por exemplo, eles precisam comer. Mas a forma como isso acontece em cada uma das especializações pode acontecer de forma diferente. O que a gente pode fazer nesse caso, então? Marcar primeiro a classe como abstrata e, como a gente marcou como abstrata, a gente pode também definir métodos abstratos. Tudo bem? Quando a gente define métodos abstratos na superclasse, todas as especializações são obrigadas a implementar. Mesmo que seja só para colocar a assinatura do método lá, né, com abre e fecha chaves, a gente já vê isso, obrigando alguma implementação, mesmo que a implementação seja nada. Tudo bem? Só um detalhe, que as nossas superclasses abstratas,
mesmo podendo ter os métodos abstratos também, elas podem ainda ter atributos e podem também ter métodos implementados. Não tem nenhum problema. Novamente, todo método marcado como abstrato precisa ser reimplementado, precisa ser, na verdade, implementado pelas classes específicas. Com relação à nossa classe abstrata, então tem como função descrever o conceito de abstração, então a gente só está abstraindo, mesmo que não vá utilizar diretamente. Apresentam-se como classes incompletas e servem como moldes para outras classes. Não necessariamente incompletas, né? Mas se a gente está pensando mais nessa abstração, que vai ter essa especialização e não pode ser utilizada, acaba que ela fica incompleta mesmo. Tem mais alguns detalhes que vão ser abordados apenas nas classes filhas, nas classes específicas. Elas podem fazer parte de diversos níveis hierárquicos. Se a gente lembrar um pouquinho do exemplo do diagrama que a gente acabou de passar, eu poderia colocar também a minha classe funcionário como uma classe abstrata. Ela está no meio da hierarquia, mas não tem problema nenhum. E para a gente utilizar métodos abstratos, eu só posso fazer essa definição, né, essa especificação, se a minha classe for também abstrata. Ou seja, eu não posso definir método abstrato em classes sólidas, né? Classes finais aí, classes realmente implementadas e que podem ser instanciadas. Ok? Vamos lá. Eu vou mostrar, pessoal, não vou ficar no slide não. Deixa eu mostrar para vocês no Eclipse. Eu até fiz o esqueminha que está nos slides mesmo, de pessoa, funcionário, médico, paciente, só para mostrar para vocês um pouquinho, né? Então, nesse caso, eu tenho a implementação aqui da minha classe pessoa. Ela foi definida como abstrata, ou seja, deixa eu definir minha classe principal, não tem aqui. Só um minutinho, vou definir uma classe principal e a gente vê isso na prática. Na verdade, a gente relembra, né? Então, olha só, como a nossa classe foi definida, a nossa classe pessoa foi definida como abstrata, primeiro, eu posso ter atributos definidos aqui. O fato dela ser abstrata não me impede de fazer essa definição. Tudo bem? Temos aqui construtores, bonitinho, né? Pode parecer até que não faz muito sentido a gente ter os construtores numa classe abstrata, porque a gente não pode fazer instanciação, mas esses construtores podem ser utilizados pelas especializações. Além disso, como os atributos foram definidos como privados, nós temos o parzinho aqui, né? getSetNome, getSetSexo, getSetID. E nós temos também dois outros métodos aqui. O calculaID, que recebe um valor inteiro e calcula, né? Só adicionando mais uma unidade. E eu tenho também um método abstrato. Tudo bem? Percebam apenas a forma como a gente define os nossos métodos abstratos. Tem esse marcador, essa palavrinha reservada aqui antes do tipo de retorno do método, e nós não temos abre e fecha chaves, é só o ponto e vírgula. A gente só está especificando aqui qualquer classe que for fazer uma especialização a partir de pessoa, precisa obrigatoriamente especializar esse método, precisa obrigatoriamente implementar, sobrescrever esse método. Tudo bem? Se numa classe principal eu tentar fazer aqui a instanciação de pessoa, a gente vê que não é possível, né? E, ponto e vírgula depois. E se a gente for ver o erro, ele já está dizendo para mim, olha, não dá para instanciar um tipo pessoa. Por quê? Justamente porque essa minha classe pessoa é uma classe abstrata. Tudo bem? Mas, a partir dela, a gente tem, então, duas especializações. A minha classe paciente, lembrando que, para a gente definir uma relação de herança, é utilizada essa palavrinha reservada também, o extends, né? Eu estou dizendo o que nessa definição dessa primeira linha? Estou definindo uma classe pública que tem nome paciente e ela representa uma extensão ou ainda uma especialização a partir de pessoa. Se dentro dessa minha classe, paciente, vou até tirar aqui, eu não tivesse nada, por padrão, justamente só por essa palavrinha aqui, né, extends pessoa,
Eu já tenho que o meu paciente possui ID, o meu paciente possui um nome, o meu paciente possui um sexo e possui também todos os métodos que foram já implementados na classe pessoa. setGetID, setGetNome, setGetSexo e o calcula ID também. Tudo bem? No entanto, como na classe pessoa nós temos esse método abstrato, nós somos obrigados a implementar esse método aqui, que é justamente esse o problema que ele está apresentando aqui. Se eu for aqui no balãozinho, né, que mostra pra gente, já tem, olha, adicionar uma implementação, eu preciso adicionar a implementação de métodos. Bem, eu vou até clicar aqui para vocês verem. Ele já coloca o quê? Um override, ou seja, uma sobrescrita desse meu método. Lembrando que, mesmo que eu não tenha nada especificado de execução aqui dentro, eu preciso ter ele aqui. Tudo bem? Vou dar um Ctrl Z aqui só para mostrar para vocês ainda a minha classe paciente contra os métodos e outros atributos. Bem, então vamos lá. A partir de pessoa, nós temos então a classe paciente, que possui agora como especialização 2 atributos diferentes. Ou seja, esse meu paciente, nesse momento, tem 5 atributos diferentes. 3 definidos na superclasse, 2 definidos na especialização. Ok? E nós temos aqui a sobrescrita do método verifica nome. Tudo bem? Se eu quisesse fazer ainda por exemplo, eu quero que o calcula ID da minha classe paciente seja diferente da minha classe pessoa. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma operação que, de novo, é uma operação de sobrescrita, né? Deixa eu ver como que eu defini no pessoa. É void calcula ID. Se eu quiser, então, definir um public void calcula ID, define, sei lá, um int x, e nesse caso eu quero modificar o setID para x mais 2. Só um exemplo. Eu posso. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Nós fizemos uma sobrescrita. A partir de um objeto do tipo paciente, se eu chamar esse calcula ID, ele vai executar o calcula ID do filho e não do pai. Por quê? A busca de métodos é sempre do específico para o geral. Tudo bem? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma mensagem, só para a gente ver que ele está entrando aqui. É o calcula ID do paciente. Na pessoa, eu vou colocar também uma mensagem, só apresentando que é o calcula ID do pessoa. E vamos lá. Não posso fazer essa instanciação, então vou criar aqui um paciente. Paciente P igual a new paciente. E a partir dele eu vou chamar um p.calcula ID com 1. Tudo bem? Vou colocar aqui para executar só para mostrar para vocês. Ele está com um erro numa outra classe, é um erro calculado. Então, olha só. Tem um construtor, tinha colocado uma mensagem também para conversar com vocês, mas olha quem foi chamado aqui, o calcula ID do paciente. Se, diferentemente, no meu paciente não tivesse essa definição, vou colocar novamente para executar, ele está chamando o calcula ID de pessoa. Por quê? Ele tentou buscar esse método dentro da classe específica, como não tinha, ela verifica, né, na verdade, que tem essa relação de herança entre as classes e vai buscar das classes acima. Tudo bem? Bem, até o erro que está dando, olha só, tinha deixado para mostrar para vocês, né? Eu tenho também, a partir de pessoa, se vocês lembrarem um pouquinho do diagrama que foi apresentado, nós tínhamos outra especialização, que era a minha classe funcionário. Ele está dando erro para mim porque eu tenho aqui, então, 2 atributos diferentes, tem os gets e sets, mas nessa classe ainda nós não fizemos a sobrescrita do método, na verdade, a implementação do método abstrato. Então, novamente, ele apresenta esse problema para mim. Precisa estar implementado. Tá aqui. Tudo bem? Deixa eu ver. Além disso,
como a gente conversou também, a nossa classe funcionário, como está ali no meio da hierarquia, nada me impede de marcar essa minha classe como public abstract class funcionário. Tudo bem? Novamente, se a gente não tem esse abstrato, a gente consegue sim fazer a instanciação de um funcionário. Nesse formato, modificando para abstrato, nós não conseguimos mais. Então, nesse caso, nós poderíamos trabalhar com paciente, que é uma classe sólida, né? Não, ela é uma classe que permite a instanciação. Médico também, que é uma especialização a partir de funcionário, e gerente também. Tudo bem? Novamente, nós temos uma outra relação de herança, um médico que é um funcionário e um funcionário que, por sua vez, é uma pessoa. Tudo bem? Quando a gente faz a chamada de algum método através de uma instância de médico, qual vai ser a relação de busca novamente? Ele busca primeiro em médico, se encontrar, executa. Se não encontrar, ele vai para a relação de extensão imediatamente superior, que vai ser funcionário. Busca um método em funcionário. E se não tiver, aí ele vai de novo para a relação de cima, né? A classe hierarquicamente superior. Vai para a classe pessoa. E se não tiver, aí dá pepino. Aí vai dar problema de execução. Tudo bem? Outro detalhe. No caso, deixa eu mostrar primeiro com a relação de pessoa e paciente. Nós definimos aqui, eu tenho definido aqui, na minha classe pessoa, que é a superclasse, né? É a superclasse geral para todo mundo, 2 construtores. Então, tem um construtor que é meio que o construtor padrão, né? Não está fazendo só alocação de memória aí para representar os atributos. E eu tenho também um construtor que está fazendo a inicialização de nome e sexo. Tudo bem? Dentro dos construtores dessa minha superclasse, eu coloquei umas mensagens só para a gente ver realmente acontecendo. Tudo bem? Eu apresento uma mensagenzinha para a gente saber que entrou no nosso construtor. Dentro da minha classe paciente agora, que é uma extensão de pessoa, quando nós temos a definição agora dos construtores, seja ele o construtor padrão, que é sem parâmetro nenhum, ou então qualquer sobrecarga do meu construtor parametrizado, né, utilizando parâmetros aqui, nós precisamos obrigatoriamente chamar, a partir da especialização, o construtor da classe Python. No caso desse primeiro construtor, está chamando o construtor da classe Py o padrão, o sem parâmetro, tudo bem? Então, é utilizado através do super. Por que o super? A gente está especificando que nós estamos fazendo a chamada do construtor da superclasse, ok? Lembrando que o construtor, ele é um método especial, né? A gente não consegue, por exemplo, fazer um super ponto pessoa, tentando chamar diretamente o construtor aqui, isso não existe. Tudo bem? O construtor é sempre chamado quando a gente está fazendo a inicialização do objeto através do new, e quando a gente está nessa relação de herança, então nós utilizamos o super. Essa palavrinha reservada também, o super, poderia ser utilizado para especificar que eu quero chamar um método específico do Py. Eu não quero que a busca comece localmente, mas eu quero que comece na classe acima na hierarquia. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês isso. Imaginem o seguinte, pessoal. Eu vou especificar aqui o meu método no paciente, o meu método toString. Estão lembrados dele? É um método que a gente faz a transformação, né, retorna uma string que representa o que eu quero do objeto, ou seja, faço uma separação dos atributos e retorno através de uma string. Então, eu vou definir aqui public string, o meu método toString, ele está aqui. Só que antes disso, eu tenho um return alguma coisa só para ele não dar erro. Maravilha. Só que eu vou fazer o seguinte, na minha classe, na minha superclasse pessoa, eu vou definir o método toString também. Então, public string, toString, dá até pra gente definir ele já automaticamente através do Eclipse também, né? Mas vou fazer aqui na mão mesmo. Vou retornar o ID, mais um espaço,
mais o nome e mais um espaço também e o sexo. Maravilha. Então, estou retornando uma string composta por todos os atributos que foram definidos na classe pai. Tudo bem? Na superclasse. Agora, se eu for analisar o toString do meu paciente, eu quero pegar todos os atributos que foram definidos na superclasse, todos os valores dos atributos que foram definidos na superclasse e juntar também com os dados do meu paciente. Se a gente tentar fazer aqui, por exemplo, return situação, mais, vou concatenar aqui, e eu quisesse concatenar, por exemplo, com o nome, com o ID, tal, todos os valores, os atributos da classe pai. Aí tem duas opções, né? Eu poderia muito bem colocar aqui um getID, para eu pegar o valor do ID da classe pai, depois um getNome, por exemplo, e mais um getSexo. Só que essa parte aqui está sendo repetida, né? Justamente o que está fazendo o toString da minha superclasse pessoa. Eu poderia então fazer aqui um toString. O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai acabar criando uma função, um método recursivo, né? Porque como ele está na nossa classe paciente, ele vai tentar verificar o que? Olha, eu vou chamar esse método que pertence à minha mesma classe, no contexto da classe. E existe, o método foi definido. Tudo bem? É uma coisa que eu posso utilizar assim, mesmo na POO, utilizando Java, eu posso utilizar recursão. Como que eu faço então para indicar que esse toString que eu estou chamando, que eu quero que seja executado, é da classe pai? Aí a gente pode utilizar a palavrinha super.toString. Dessa forma eu garanto que esse toString que vai ser chamado não é o local, mas é o do pai. Tudo bem? Deixa eu voltar. Isso mesmo, Israel, desculpa, eu não vi o chat. Isso mesmo, exatamente. E não tem o parênteses, né? Depois do super. Isso, maravilha. Tá claro para vocês, então? A gente utiliza o super sem a chamada de nenhum método ou atributo, só com abre e fecha parênteses, quando a gente está relacionando, tentando invocar para fazer ser executado o construtor. Lembrando que esse construtor, se for parametrizado, como é o caso desse segundo exemplo, a gente pode receber aqui no construtor da classe filha e passar para o construtor da classe pai, sem problema nenhum. Tudo bem? Como a gente tem ali a nossa pessoa, um construtor que recebe nome e sexo, o meu paciente recebe esses valores, mas passa para cima, através do construtor do pai. E depois pode fazer as modificações necessárias do específico. E se a gente quiser chamar um método específico que existe uma sobrescrita na classe filha, a gente pode utilizar o super. É bem parecido com o this até, né? O super ponto com a chamada de um atributo ou de um método, sem problema nenhum. Ok? Bem, com os construtores, os métodos, novamente, se a gente tentar, por exemplo, a partir de uma instanciação de paciente, como a gente fez aqui, tentar chamar um método que não está especificado diretamente nele, como por exemplo o setNome, a gente tem esse acesso. Tudo bem? Os métodos definidos na classe pai continuam valendo, têm a mesma validade, né? Podem ser utilizados pelas classes filhas. Tudo bem? Bem, a gente falou também das classes abstratas. Deixa eu ver o que falta para eu falar com vocês. Eu acho que está faltando só o detalhe de cast para a gente ver, para não cansar vocês. Bem, classe abstrata. Tudo bem, pessoal, em relação a classes abstratas? A gente não pode instanciar, serve como modelo, maravilha. Porque eu não vou ficar repetindo as coisas para vocês, para não ficar cansativo mesmo. Em relação às subclasses, como a gente já viu, ela então, além de ter os atributos já definidos na superclasse, tem as especializações. As especializações podem se dar tanto nos atributos
quanto nos métodos, os meus métodos. Se eu quiser uma implementação diferente da superclasse, nada me impede de sobrescrever. Lembrando novamente que se o método for abstrato, obrigatoriamente eu preciso, né? É obrigatório a sobrescrita do método, ok? E só um detalhezinho, pessoal. Quando a gente tem a definição de método, sobrescrita de método, novos atributos na subclasse, a nossa superclasse não vai ser modificada e a nossa superclasse não consegue enxergar isso. Tudo bem? A subclasse enxerga a superclasse, os atributos da classe mãe, os métodos da classe mãe, mas a forma como eu estou utilizando ou o que eu estou especializando na subclasse não pode ser visualizado a partir da superclasse. É até uma relação que a gente vai ver da operação de cast, né? A partir de quem eu posso utilizar o específico do geral, o geral para o específico, a gente já vai conversar sobre isso. Como já coloquei para vocês, a relação de herança é definida através dessa palavrinha reservada, extends pessoa, né? Então, lembrando que extends só permite uma palavrinha, uma classe aqui. Eu não posso colocar extends pessoa, vírgula, uma outra classe. Definiria herança múltipla. Novamente, se a gente tem métodos abstratos na nossa classe abstrata também, obrigatoriamente eu preciso implementar, que é o caso do nosso verifica nome aqui, que foi dado como exemplo. Tudo bem? Eu tenho esse método definido como um método abstrato na minha superclasse pessoa e obrigatoriamente eu preciso fazer a implementação, mesmo que não tenha nenhuma ação aqui dentro. Ela precisa estar especificada na classe filho. Tudo bem? Bem, aí vem a grande vantagem da utilização de herança. A gente consegue utilizar o polimorfismo. De que forma isso? Eu posso fazer a instanciação, não inicialização, de uma classe geral, até mesmo uma classe geral abstrata, e a partir de uma inicialização de um objeto específico, chamar um método de forma que eu tenha garantia que aquele método vai estar implementado. Deixa eu falar em outras palavras de uma forma prática, né? Porque parece que a gente está falando um monte de blá blá blá. Olha só, na nossa classe pessoa, a gente tem um método específico aqui que ele é abstrato. Ou seja, eu estou forçando todas as minhas subclasses a implementarem esse método. Então, eu tenho verifica nome. Se a gente olhar no paciente, eu tenho verifica nome de paciente. Então, vou até colocar também uma mensagem aqui, que seria o verifica nome do paciente, ok? Se a gente for para classe funcionário, que também é uma especialização de pessoa, só que nesse caso a minha classe funcionária é abstrato, não importa, eu preciso obrigatoriamente da especificação do meu método verifica nome. Novamente, eu vou colocar uma mensagem aqui que nós estamos no verifica nome do funcionário, ok? Nada me impede, pessoal, aí a gente tem um outro tipo de sobrescrita, né? De eu especificar também o método verifica nome dentro do médico e dentro do gerente. Eu vou fazer isso só para a gente ver funcionando. Então, vou colocar um override para ver se ele já reconhece. Um override de... Cadê o meu método? Verifica nome. Opa. Então, tem aqui, olha só o que ele já fez, né? Ele já chamou o verifica nome do super aí, mas eu não quero isso não. Eu quero uma implementação diferente para o verifica nome do meu médico. Vou colocar uma mensagem e ele é o verifica nome do médico. Ok? E vou fazer não vou fazer a mesma coisa não, vou deixar o gerente sem o verifica nome. Se a gente for para a classe principal e tentar fazer o seguinte, então tem um paciente, né? Meu paciente tem o set nome, poderia fazer o verifica nome também, vai ser chamado verifica nome do paciente, ok? E eu poderia fazer também, por exemplo, o médico aqui, e a partir dele chamar o meu verifica nome. Por quê? Todo mundo tem esse método. Tudo bem?
Mas eu ainda poderia fazer o seguinte, ao invés de utilizar a instância e a inicialização específicos, né, das classes específicas das classes filhas, eu poderia fazer que, por exemplo, uma pessoa, eu tenho uma pessoa P, e vou fazer, por exemplo, uma inicialização de paciente. A partir de P, eu consigo chamar o meu verifica-nome, mesmo utilizando instância diferente, uma instância geral para um objeto específico. Pode parecer um pouco meio que sem necessidade nesse caso, né? Mas imaginem o seguinte, se eu tiver uma lista, vou criar aqui um array list, e esse meu array list vai permitir a inclusão de paciente, de médico e de gerente. Dessa forma, eu vou chamar então aqui, vou criar a minha lista como sendo uma lista de pessoa. Tudo bem? Eu vou aceitar referência de qualquer especialização de pessoa. Maravilha, só para fazer a importação. Dentro dessa lista, eu poderia fazer um ADD 1000 paciente. Tá. Posso fazer também um ADD médico. Poderia ser também de um gerente. O que eu não consigo fazer é de um 1000, por exemplo, funcionário aqui. Ele não permite. Por quê? Porque minha classe funcionário é uma classe abstrata. Ok? Então, eu posso colocar de um gerente. Nessa forma, se eu fizer, por exemplo, meu lista.get, sei lá, opção 1 aqui, a segunda opção, a segunda posição, e eu chamar um verifica-nome, eu consigo, mesmo sem fazer uma verificação do tipo de objeto que está naquela posição. Tudo bem? Como a gente criou essa lista, permitindo que ela englobe vários tipos específicos de pessoa, até porque pessoa mesmo não pode estar aqui, né? Porque é uma classe abstrata. Quando esse método está sendo obrigatório de implementação ou de reimplementação a partir da superclasse, eu consigo fazer nesse formato. Tudo bem? Eu não conseguiria, por exemplo, fazer isso daqui, lista.get, pode ser na posição 1 mesmo, ele nem aparece para mim, né? O operar. Cadê? Olha só, na segunda opção, na segunda posição da minha lista eu tenho um médico. Se a gente voltar na nossa classe médico, eu tenho aqui um método definido como operar. Por que então que eu não consigo? Eu sei que eu tenho um médico ali, não consigo chamar um método operar. De novo, aí a questão, né, tá ferindo as questões da programação orientada a objetos relacionada ao polimorfismo aqui. Por quê? Eu preciso fazer antes uma verificação para ver se nessa posição específica, que é a minha segunda posição, né, de índice 1, é realmente um objeto que possui esse método. Por que eu não precisei fazer a mesma coisa com o verifica-nome? Porque é garantia que todos eles têm implementado. Todas as classes que são filhas, que são do tipo pessoa, né, tipos específicos de pessoa, possuem obrigatoriamente esse método. Tudo bem? Ficou claro para vocês o porquê de a gente bater nessa tecla ainda, né, do polimorfismo, da utilização de classes, pode ser abstrata. No caso de métodos abstratos, obrigam que a classe seja abstrata também. Então, se a gente tem aquela obrigatoriedade de implementação, facilita depois na chamada de métodos que são comuns, né, vão ser implementados em todas as classes filhas. Tudo bem? E aí, já aproveitando esse gancho de o porquê, como que eu não consigo fazer essa chamada de operar sendo que tem um médico? Quando a gente colocou tanto paciente, médico ou gerente na nossa lista, e essa lista é geral, é de classe pessoas, né? Pode ser qualquer tipo de pessoa, pode ser médico, pode ser paciente, pode ser gerente, a gente precisa fazer uma verificação do tipo da instância do objeto naquela posição. Tudo bem? Que daí as nossas operações de cache, né? Essa operação de pegar direto
da posição e já tentar chamar um método, mesmo que aqui, né, eu como programadora, eu tô vendo que tem um médico nessa posição, não me é permitido. Por quê? Eu preciso criar, então, é meio que uma transformação da instância, né? O objeto não vai ser transformado, mas eu preciso pegar a instância específica. Eu vou ter que fazer o quê, então? Aí tem várias formas. Eu poderia criar um médico, vou chamar de M1 aqui, e nessa instância pegar o meu lista.get no índice 1, tudo bem, mas ele vai me obrigar a fazer uma operação, é uma operação de cast mesmo, né? Eu vou chamar, olha, faz a transformação aí da instância que você tem generalista de pessoa que está na segunda posição da lista, eu quero agora uma instância mesmo específica de médico. Por quê? Aí, a partir disso, eu consigo agora chamar o meu método operar. Ok? Eu poderia também fazer aqui, se fosse para fazer direto, fazer o quê? Deixa eu colocar aqui embaixo. Poderia primeiro fazer a operação de cache, né? Então, eu vou pegar lista.get 1, estou fazendo essa operação e na sequência de tudo isso, aí ele aparece o operar para mim. Na verdade, a gente está fazendo a mesma coisa, só que de uma forma direta, né? Tudo bem? E uma forma de a gente verificar se realmente aquela instância, porque eu não posso, por exemplo, e se eu fizesse isso daqui? Ele vai dar pepino. Por quê? Eu estou tentando transformar um gerente em médico. E, apesar deles serem especializações de funcionário, eles serem especializações de uma mesma superclasse, eles não têm relação. Vai dar problema na hora da execução, porque ele vai tentar transformar um gerente em médico e depois fazer um gerente operar. Tudo bem? Como que eu poderia fazer, então, para garantir que eu tenha a instância correta? Eu posso fazer a verificação antes, né? Posso verificar se meu lista.get na posição 1 é instance of de quem? De médico. Tudo bem? O que a gente está dizendo nessa linha, né? Verifica para mim se a pessoa que está armazenado nessa posição, nessa segunda posição, é uma instância de médico. Se for, aí sim a gente faz lista.get na posição I mesmo. Novamente, tem que fazer a operação de cache. De médico. E a partir dele, aí sim, eu estou garantindo que eu estou chamando um método apropriado para aquele objeto. Tudo bem? Pessoal, para a gente finalizar, de verdade, não estou enganando vocês. Deixa eu mostrar para vocês a relação de como que a gente pode fazer, né, essa operação de cast. Tudo isso que está aqui, pessoal, a gente foi conversando. Eu não vou ficar repetitiva aqui com vocês. Tudo bem? Algum problema até aqui? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu tenha esquecido ou que vocês tenham alguma dúvida em relação aos nossos herança, superclasse, subclasse, construtor? Beleza, Bruno. Aqui, de novo, tudo que a gente foi vendo. Polimorfismo também, a gente pode usar o geral para chamar métodos, né? Contanto que a gente tenha garantia que eles existam. E eu queria chamar para... Detalhezinho só. Quando vocês forem fazer uma sobrescrita de método, tanto o método que foi definido como abstrato na superclasse, ou ainda, se eu quiser mesmo forçadamente fazer uma sobrescrita de método, utilizem essa anotação, o override. Tudo bem? Só para dar uma indicação para quem for o utilizador do seu código, ou até mesmo para você, ou para qualquer tipo de manutenção, que aquilo está sendo sobrescrito ou está sendo implementado por questão de obrigatoriedade de ser um método abstrato. Eu queria chegar no cast com vocês aí. Olha só, o mesmo esqueminha, só não está especificado aqui os nossos atributos. Então, a gente continua tendo uma pessoa superclasse, especializando em paciente e funcionário, e aí a gente tem um funcionário especializando em médico e gerente, e nós temos mais um nível ainda, né, de médico, de anestesista, sendo uma especialização através de médico. Se nós tivermos, por exemplo, uma referência, né, eu tenho aqui uma pessoa.
O meu pessoa, a partir dessa minha referência, eu posso fazer, por exemplo, uma inicialização de um médico. Por quê? Porque um médico é uma pessoa também. Tudo bem? A gente pode ir subindo aqui, né? O médico é um funcionário que, por sua vez, é uma pessoa. Ok? Eu posso fazer também uma inicialização de um objeto específico de paciente. Paciente é uma pessoa. Posso também fazer de funcionário. No nosso exemplo que eu estava mostrando para vocês no Eclipse, eu não poderia fazer isso aqui, por quê? Porque funcionário é abstrato, mas só por isso. Ok? Da mesma forma, através de uma referência de funcionário, que é o geral, eu posso utilizar no geral um específico, que é gerente. Gerente é um funcionário. Da mesma forma que médico poderia receber a inicialização de um específico anestesista. Ok? O que eu não posso fazer? Tentar criar, a partir de uma referência de médico, um gerente, porque não tem relação, médico não é gerente. Ambos são funcionário, mas um médico não é gerente, nem um gerente é um médico. Ou ainda, tentar criar um anestesista específico numa referência de gerente. Não dá também, né? Eles não têm relação. Mas só um detalhe, só para a gente colocar atenção nisso, né? Porque a gente sempre vai do de baixo do específico para o geral. Se eu tentar, a partir de uma referência específica de gerente, fazer a criação de um funcionário, isso não pode acontecer, isso não funciona. Tudo bem? Aí, novamente, cai naquela relação de que o específico enxerga o geral, um funcionário... Exatamente. E o contrário eu não consigo fazer. Quando a gente está trabalhando agora com referências, é sempre o geral recebe o específico, porque o específico é do tipo geral, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro. Tudo bem? Por quê? Olha o que pode dar de problema nessa linhazinha aqui. Quando eu faço um gerente, G, igual a new funcionário. Um funcionário pode ainda ser, por exemplo, um anestesista, que não tem relação, ou um médico também que não tem relação. Tudo bem? E a mesma coisa está acontecendo aqui, né? Eu tenho um anestesista tentando fazer uma referência para a pessoa. Nesse caso, dois problemas. Primeiro, que a classe pessoa, no nosso exemplo, está definido como abstrato e, de qualquer forma, mesmo que não fosse uma classe específica ali, né? Mesmo sem ser abstrata, eu não consigo fazer isso, porque, de novo, o específico não pode receber o geral. O geral recebe o específico. Tudo bem? Para finalizar de verdade, gente. Só para a gente ver na prática mesmo, né? Eu posso fazer um pessoa P1 igual a médico, sem problema nenhum. Qual que é a única questão aqui? Se eu tentar manipular através de P1 os detalhes específicos de médico, eu não consigo. Eu só consigo aqui daí trabalhar na questão do polimorfismo, né? Do que é geral para todas as pessoas. Tudo bem? Então, eu não consigo de novo. Se eu tentar chamar o operário aqui, não vai. Eu posso fazer também um pessoa P2 como um new paciente. E, de novo, né? Tem todos os métodos que são comuns a todas as classes do tipo pessoa, a todas as especializações do tipo pessoa. Maravilha. Se ao contrário eu tentar fazer aqui um paciente P3 igual a new pessoa, aí, de novo, dois problemas. Pessoa não pode ser instanciada e eu tenho um problema aí de cast. Tudo bem? O paciente não pode fazer uma referência, uma instanciação de um objeto que está acima na hierarquia dele. Nesse caso não está funcionando, deixa eu fazer o seguinte, só para vocês verem essa relação de cast mesmo. O meu funcionário estava marcado como abstrato. Eu vou tirar o abstrato dele, só para a gente ver que mesmo não sendo abstrato não dá. Eu posso, por exemplo, criar um funcionário F1 igual a um new gerente. Estou usando uma instância específica e criando um específico. Se eu tentar fazer agora o contrário, mesmo que o meu funcionário agora não seja mais abstrato, não dá. Tudo bem?
Ele vai até pedir, olha, adiciona um cast aí sim eu tenho que obrigar a essa referência ser do tipo gerente. Por que isso? Faz sentido para vocês? Um gerente, ele tem características que são mais específicas do que funcionário. Então faz sentido. Tudo bem? E... Epa. Pronto, não estava mentindo para vocês dessa vez. Pessoal, até aqui, alguma dúvida, algum problema, alguma outra questão? Tudo bem? Tranquilinho? Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então. Juro que a gente já está finalizando. Vou até parar a gravação aqui.